Boa noite a todos. Alguém vindo à casa a primeira vez? Vamos lá. Via de Luz. Vou falar um pouquinho primeiro do livro. Ditado por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, lançado em 1952, e ele possui 180 capítulos. Hoje nós vamos falar do capítulo 104, que é Nos Mesmos Pratos. E para fazer esse tipo de estudo, eu gosto de usar uma técnica chamada hermenêutica, que eu não sei se a maioria conhece. Que hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação, especialmente de textos. E para fazer isso, a gente vai usar uma técnica interessante, que é de perguntas e respostas, que é mais fácil para a gente entender e procurar compreender cada nuance de que o Cristo fala nesse texto. E é um texto muito denso. Eu não sei se vocês conseguiram, com a velocidade da leitura, captar o que esse texto tem. Mas a primeira frase dele já diz muita coisa. Toda a ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Jesus falava por parábolas. Ele viveu num período muito difícil, de extrema ignorância, desconhecimento e costumes muito atrasados. Então vamos começar a primeira coisa. O que significa meter a mão no prato? Que é o que ele fala logo aqui. Obviamente é uma expressão simbólica e que quer dizer o seguinte: trata-se de um símbolo de intimidade, convivência, confiança e proximidade. Emmanuel usa essa imagem para mostrar que os maiores desafios morais e espirituais, muitas vezes, não vêm dos inimigos declarados, mas daqueles mais próximos, com quem dividimos a vida, os trabalhos e até as refeições. Muito interessante isso, porque tem umas coisas que o Espiritismo vai nos ensinando ao longo da vida, e como a gente aqui na casa é levado a pensar muito mais do que normalmente se pensa. E quando você pensa muito, a sua tendência é aumentar o seu nível de questionamento. Isso é mais ou menos o que quer dizer fé raciocinada. Alguém aqui já ouviu falar em fé raciocinada? Levanta a mão, por favor. Só um. Fé raciocinada, gente, é a fé que não é uma fé por mistério. A definição de fé raciocinada é aquela que faz frente à razão em qualquer época da humanidade. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, para ficar fácil, para a gente entender um pouco disso. Jesus. Eu não entendo por que se cultua a morte de Jesus. Não entendo. E aí, nessa linha da fé raciocinada, a gente começa a pensar e entender por que se cultua a morte de Jesus. A gente tem que cultuar a vida de Jesus. Não tem o menor sentido do jeito que hoje se leva à morte de Jesus. Menor sentido. Por que eu digo que não tem sentido? Porque Deus, que é Pai, infinita bondade, infinita justiça, misericórdia, caridade, principalmente misericórdia conosco, que somos os filhos deles, vai condenar o seu filho a ser torturado, a ser massacrado, a ser morto. Isso não tem o menor sentido. Jesus escolheu essa missão porque Ele quis. Deus não condena ninguém a nada. Não existe isso. Então, nessa linha, é que nós temos que passar a pensar as coisas com a forma maior. E o que ele diz aqui é muito interessante, porque foi Judas que traiu Jesus. É ele que meteu a mão no prato. O que ele quis dizer aqui foi isso. E tem uma passagem que eu gosto de contar sempre que eu tenho oportunidade de falar. Alguém aqui conhece Leandro Carnal? Todo mundo conhece, né? Leandro Carnal tem uma frase que pode espelhar bem algumas situações que a gente vive, às vezes com pessoas próximas. O que eu costumo dizer, na dor, todo mundo é solidário. Vocês podem perceber, todo mundo é solidário, apesar de que, muitas vezes, não conseguimos chegar, não conseguimos conversar, não conseguimos falar, porque a gente tem medo, né, da situação. Mas ele fala assim: a inveja é a tristeza que eu sinto pelo sucesso do outro. Vou repetir.
A inveja é a tristeza que eu sinto pelo sucesso do outro. A gente confunde inveja com cobiça. Não existe inveja branca, não existe inveja boa. Inveja é inveja. Se qualquer pessoa aqui dentro, me ouvindo falar essa frase, tocou, leva que é teu. Bateu, doeu, leva que é teu. A maioria de nós, principalmente os que estão próximos, repara, eu tenho vivido essa experiência muito recentemente. Eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que estão próximas. Não é porque elas são más, não. É porque muitas vezes elas não estão vendo o que elas estão fazendo. Então, a inveja é diferente da cobiça. A cobiça, sim, você tem uma cobiça má e uma cobiça boa. Qual que é a diferença? Primeiro, a inveja, quando o outro conquista alguma coisa e eu me sinto mal, é o que o Leandro Carnal está falando. Se eu me sinto bem com alguém tendo algum sucesso, eu já andei, eu já evoluí, já avancei. Cobiça, você pode cobiçar alguma coisa que o outro tem, isso não é problema. A diferença é que o invejoso não quer que o outro tenha. Então, se o seu vizinho, se o seu amigo, se algum parente conquistou alguma coisa, eu não quero que ele conquiste, eu quero ter, mas eu não quero que ele tenha. E a cobiça, você pode cobiçar alguma coisa boa da outra pessoa. Eu até brinquei com o Zé Amaral o dia que eu estava aqui, que eu queria ter todo o conhecimento dele. Conhecimento espírita, 40 anos de espiritismo. Então aqui a gente já esbarra numa coisa muito séria. Será que a gente tem noção das pessoas que estão perto de nós e o que nós estamos fazendo? Tem uma outra reflexão que eu gosto de fazer muito, que é o seguinte, gente. A gente, além de trabalhar os vícios morais, que aqui nós estamos falando de inveja, a gente tem que cuidar para que a gente não desperte isso no outro. Isso é muito comum. Eu quero mostrar alguma coisa que eu tenho para incitar no outro uma inveja e eu me sentir melhor que o outro. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema que a gente cria quando a gente não tem o hábito de entender a nós mesmos. Semana passada eu fiz palestra aqui falando de reforma íntima. Os 20 exercícios para a gente fazer reforma íntima. E essa reforma íntima é a base filosófica, para mim, da doutrina espírita. A gente precisa se conhecer, gente. A gente precisa se conhecer o tempo todo. A gente precisa estar sempre atento a nós mesmos. Para controlar ou tentar minimizar alguns sentimentos como esse. Nós temos vícios morais muito pesados, nós carregamos uma vida inteira. Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, preguiça, maledicência e outros tantos. Então, quando a gente vem para a casa espírita, igual vocês estão vindo aqui hoje, tomara que vocês venham animados para a gente poder sair daqui melhor do que a gente entrou. Se preparem, porque aqui vocês vão ver um espelho. O grande desafio, que eu acho de quem estuda a doutrina espírita, é justamente quando você chega na casa pela primeira vez e você começa a querer estudar essa coisa maravilhosa que é a filosofia espírita. A primeira coisa que você vê é você mesmo. Primeira coisa que você vê é você mesmo, no espelho. Você fica desnudo na sua frente. E ali você tem duas saídas. Ou você encara esse desafio, começa a se conhecer, começa a se melhorar, ou você vai embora. Eu arrisco a falar que uma grande parte das pessoas vão embora. Por que eu amo doutrina espírita? Porque ela mexeu muito comigo nesse sentido. Eu vi muita coisa que eu só conseguiria ver aqui dentro. E a minha missão aqui hoje, gente, é que vocês também vejam, dentro de vocês, algumas questões. Gente, nunca é tarde para a gente melhorar. Emmanuel fala, um pouquinho por dia. E outra coisa, não vai adiantar absolutamente nada você vir aqui na casa, escutar a gente fazer um estudo, tentar tirar as lições desse estudo, levantar e ir embora e não mudar nada a sua vida. Não adianta. E é difícil, ninguém falou que era fácil, mas a gente consegue essa evolução. E por que a gente precisa ter essa evolução, gente? Vamos construir o raciocínio. Nós somos hoje, todos nós aqui, que estamos aqui na casa, estudando,
a melhor versão de nós mesmos, né? Eu já falei isso aqui outras vezes. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui na casa, nós estamos estudando só coisas boas, o Evangelho de Jesus, o qual foi falado aqui, procurando ser pessoas melhores, honestas, dignas, justas, corretas, misericordiosas. Para quê, gente? Na minha visão, para que a gente faça dessa vida a melhor existência nossa. E um outro detalhe muito, muito, muito importante: a nossa morte, a nossa desencarnação. É um assunto que a gente trata na casa espírita. Ninguém, ou lugar nenhum, eu fiquei em igreja 45 anos da minha vida, trata esse assunto da forma que nós tratamos aqui, com a assertividade, a tranquilidade, e assim, de uma forma tentando acalmar o desespero. Aí falam assim, mas o espírita não sofre, espírita não sente dores. Claro, total. Ou vocês acham que a gente perdeu uma pessoa querida, a gente viveu uma situação dramática pessoal, a gente perdeu um animalzinho que ficou conosco muitos anos, isso não dói? Dói. A diferença é que a gente não desespera. A missão nossa de quem está conduzindo estudo, gente, é levar vocês a entenderem de fato que nós não morremos. O Espiritismo, a primeira coisa que você aprende quando você entra na casa é que o Espiritismo matou a morte. Eu não vou cansar de repetir isso. E aí eu digo, sair da nossa cabeça todo esse conhecimento e não descer para cá, e não virar sentimento, e não virar coisa boa, não vai adiantar. Então faça um desafio para vocês. Toda segunda-feira tem esse estudo. Amanhã nós temos perguntas e respostas aqui, que é outro troço maravilhoso, onde a gente tira dúvida de vocês aqui, durante a apresentação. Que cada um faça um compromisso com si mesmo. Hoje eu vou ser melhor, eu sou melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E assim até o final da nossa vida. Tem uma pergunta no Consolador, eu vou até localizar ela daqui a pouco, eu quero lê-la para vocês. Porque a gente preocupa tanto. E perguntam para Emmanuel, na pergunta 149 do Consolador, como é que nós vamos encontrar os nossos entes queridos na hora da nossa passagem. Quer saber como será a sua morte, olhe como é a sua vida. Simples assim. Tem sentido alguém do bem levando a vida nessa forma que o Espiritismo nos mostra, sendo pessoas boas, procurando melhorar, só caminho. Toda religião fala de amor, gente, toda ela. E a gente é que distorce tudo. Ele diz o seguinte: se você viver uma vida dentro do Evangelho do Cristo, você terá uma morte suave. Olha, eu acho que ninguém aqui ouviu isso. Então, nós temos condição de mudar sim esse nosso destino. Porque nós já viemos aqui muitas vezes, e nós voltaremos outras tantas vezes. Só que cada vez que a gente evolui por encarnação, a gente pode ir para um lugar melhor. Porque nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação. Que a gente ainda passa por muita dor e por muita reparação. Então o meu compromisso é de sair dessa melhor do que eu entrei. E de ter essa passagem suave. Independente da causa. O problema maior é quando você chega no plano espiritual perturbado, totalmente descontrolado, desordenado. E aqui, antes de eu passar para a segunda pergunta, isso não é teoria que eu estou falando, gente. Eu gosto, adoro a teoria, mas a coisa tem que ser na prática. Alguém aqui já ouviu falar em reunião mediúnica? Ou não? Ninguém ouviu falar? Reunião mediúnica é onde a casa espírita faz o trabalho social com os que já foram. Na minha cabeça, a casa espírita tem dois tipos de trabalho. E eu aqui participo dos dois. Sou muito feliz por poder estar aqui dentro. Um é o trabalho social com as pessoas que estão aqui. Famílias assistidas, pessoas com dificuldade psicológica. A casa tem toda uma estrutura maravilhosa de atendimento. A outra é cuidar dos que foram. Então, quando a gente fala aqui, as coisas que a gente fala, é porque na reunião mediúnica a gente vê, a gente fala, a gente conversa.
E não tem que ter medo, não. Isso é uma coisa natural. Através dos médiuns, a gente conversa com os espíritos. Esse último ano inteiro, eu já participo há uns 5 anos, mas esse último ano inteiro, até agora, fevereiro, eu fiquei quase um ano na outra reunião mediúnica, fazendo esse papel de conversar com os espíritos. E lá você vê a prática do que a gente fala aqui. Então não tem essa história, não, isso é muito livro, o pessoal estuda, e tem que estudar mesmo. Se não estudar, você não evolui. E é estudar o resto da vida. E não pode ter preguiça, porque esse estudo aqui, ele te contagia. Você fica contaminado, você tem vontade de cada vez estudar mais. Aí quando você vê a prática, numa reunião mediúnica, aí você vê que a coisa é verdadeira. Vou dar só um exemplo. Nas nossas obras, principalmente no Memórias de um Suicida, tem suicídio por tiro na cabeça. E lá, o Camilo Castelo Branco, que é o espírito que narrou aquele livro, ele fala que ele sentia a dor depois que passou, e sentia o sangue escorrer. Quando o espírito faz esse tipo de coisa, ele fica revivendo aquilo ali por ó. Mas suicídio não é um tema que nós vamos tratar aqui hoje. Na reunião mediúnica eu vi exatamente essa situação. A espiritualidade leva aquele espírito em sofrimento para a gente, porque reunião mediúnica é um pronto-socorro espiritual. É como se fosse uma UPA, exatamente igual uma UPA. Eles levam, às vezes com muita dificuldade, muito espírito pesado, denso, muito mal, muito ruim. E ali a gente conversa e tenta socorrer e encaminhar para o hospital. E aí ele vai tocar a vida dele. Em resumo, é isso. E isso tudo dentro da fé raciocinada que eu falei agora há pouco. Vamos partir para a segunda pergunta? Então nós vimos o significado de meter a mão no prato. Qual é a mensagem central que Emmanuel quer transmitir nesse capítulo? A mensagem é clara. As maiores traições e dores que sofremos muitas vezes vêm de dentro de casa, do círculo mais íntimo, inclusive daqueles que compartilham nossa caminhada espiritual. Contudo, Emmanuel não condena o traidor, e sim chama a atenção para a necessidade do perdão, da vigilância e da fidelidade ao bem, mesmo diante da decepção. Fácil de fazer isso aqui, gente? Muito difícil. E aí tem N conceitos de perdão, N formas de falar de perdão, mas eu acho assim, nós somos humanos, falhos, nós estamos num caminho, nós ainda estamos começando a nossa jornada, então nós temos dificuldade para fazer muita coisa. E perdão é bom para quem perdoa, não é para quem é perdoado. Não guarde essa mágoa no seu coração. Agora, aí já é um conceito meu. Eu posso até perdoar alguém que me maltratou, mas eu não preciso conviver com ele mais. Para mim isso é simples. Porque além do perdão tem que ter limite. E aqui, o que Jesus fala? Vocês vão ver em todas as religiões, é sempre assim. Fidelidade ao bem, amorosidade, reciprocidade com o próximo, honestidade, justiça. Todas as religiões falam isso. Mas eu acho que muito pouca gente está cumprindo isso hoje. A doutrina espírita sempre nos chama à reflexão e à elevação do nosso padrão de comportamento moral. Toda vez que a gente fala de um vício, gente, um vício moral, é o ponto que a gente precisa trabalhar. Então, quando você consegue trabalhar a inveja, a cobiça, eu costumo dizer assim, pensa aí em alguém, não precisa falar obviamente nada, que é uma pessoa que vocês não gostam, de jeito nenhum, mas que seja comprovadamente uma pessoa má. Qualquer um. Se essa pessoa tivesse noção da misericórdia divina, da justiça divina, vocês acham que ela faria o que ela faz? Eu já pensei isso muito. Às vezes você vê pessoas corruptas, não só no serviço público, mas no privado, tem muita corrupção no setor privado. Pessoas desonestas dentro da própria família. Pessoas do mal. E aí vem outra questão que a gente tem que pensar à luz da fé raciocinada. Muito interessante isso. Deus criou o mal, gente?
Alguém acha que Deus criou o mal? Então o que é o mal? Partindo do pressuposto que Deus é infinitamente justo e bom, Deus tem misericórdia suprema por nós, infinita bondade conosco. Ele não vai condenar filho dele a ser assassinado e morto, e muito menos a fogo eterno. Então, da onde veio o mal? Na pergunta 1 do livro dos Espíritos está lá: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu acho que não se consegue, pode juntar o mundo inteiro, criar uma definição melhor de Deus do que essa. Se ele é inteligência suprema, ele é a nossa causa primária, ele nos criou. Nós temos uma diferença de Deus. Deus é eterno, não teve começo, não teve fim. Nós somos imortais, tivemos começo, mas não teremos fim. Então o que é o mal? Quando Deus nos criou, espírito é princípio inteligente do universo. Esse é o conceito espírita de espírito, que todos nós somos. Nós somos alma agora porque nós estamos encarnados. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente ganha, o direito de escolha. Gente, tudo que acontece na nossa vida foi por escolha nossa, de alguma forma. A plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Então é isso que a gente vê muitas vezes acontecendo hoje. Toda vez que vocês estiverem vivendo uma situação de dor extrema, dor pesada, tem várias fases dentro dessa dor. E eu costumo dizer, e eu vivi muitas dores nessa vida, muitas. A maior delas foi perder um filho. Eu acho que não tem dor maior nessa vida. Mas quando você está dentro daquela dor, a gente precisa pegar na mão. Pegar na mão de quem, gente? Do nosso espírito protetor, ou dos nossos espíritos protetores. Eles estão do nosso lado, vocês acreditem ou não. Pedir, orar, pedir com vontade, com força. Gente, funciona. Então, no momento de dor aguda, que a gente às vezes fica sem rumo, não cabe revolta. Ah, Deus não tem nada a ver com esse assunto. Isso é um grande problema na nossa cabeça. E por isso que as pessoas revoltam com Deus. A hora que você entender, então são várias fases. A primeira delas é a fase difícil. Eu, por exemplo, tenho problema com o estômago. É o primeiro que ataca, o primeiro órgão que ataca. Eu fico sem apetite. Eu fico 3 dias sem comer. Quando eu consigo equilibrar isso e entender o porquê daquilo ali, a coisa começa a mudar na hora. A última situação que eu vivi difícil, em 5 minutos eu entendi a lição. Eu falei, é isso que eu não estava vendo. Alguma coisa eu tinha que mudar. Primeira fase. Depois, aquilo começa a aliviar. Porque você começa a entender os motivos que você estava sentindo. Gente, isso vai para qualquer tipo de dor. Isso vai para qualquer situação. Perda de filho é prova para os pais. E só depois de anos você vai entender isso. Porque não dá para suportar daquela forma. E a terceira e última é agradecer. Cara, mas agradecer pela dor? Agradecer. Por causa daquela dor, muitas vezes, eu mudei um comportamento que eu não estava nem vendo. Então é isso que às vezes pega aqui dentro da casa. Porque é mais fácil revoltar com Deus, é mais fácil confessar e semana que vem continuar fazendo a mesma coisa. É mais fácil achar que quando você vai morrer, na hora da morte, você vai ter lá uma unção e os pecados vão todos embora. Aliás, pecado não é uma palavra que eu gosto, porque da doutrina espírita a gente estuda isso com muito mais profundidade. E aí vai. E a ideia aqui hoje é que cada um saia aí com a cabecinha mexida, para que a gente possa continuar a nossa vida e ter essa melhora dentro da doutrina espírita. Sempre teremos lições pautadas no Evangelho de Jesus. E temas recorrentes como perdão, paciência, compaixão, empatia, caridade, justiça e amor. Sempre. Os maiores desafios de todos nós se encontram geralmente na família e nos círculos mais próximos, onde somos quem realmente somos. As pessoas nos conhecem e convivem conosco o tempo inteiro. A gente ouve muito caso. A pessoa está aqui, está numa igreja, está num templo, não interessa aonde, se for bom para ela, que vá para qualquer lugar. Mas em casa, é outra pessoa. Maltrata a mulher, trai a mulher, maltrata os filhos, bate na mulher, bate nos filhos.
Que sentido tem isso? E acha que a espiritualidade, que quem realmente interessa não está vendo? Aqui na casa a gente fala muito, né? A lei divina está na nossa consciência. E eu pergunto, vocês conseguem enganar a consciência de vocês? Nós, na verdade? Se eu cometo um delito que acho que ninguém está vendo, eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou fazendo. E eu que tenho que cobrar de mim. Terceira pergunta. Como Emmanuel caracteriza o comportamento do traidor? Primeiro nós falamos o significado de meter a mão. Segundo, nós falamos da mensagem central dessa lição. Terceiro, como Emmanuel caracteriza o comportamento do traidor. Ele mostra que o traidor é muitas vezes alguém desequilibrado, desatento, ou dominado por sentimentos inferiores, como vaidade, orgulho ou ciúme. Ciúme mata. É igual fake news mata, mentira mata. No caso de Judas, Emmanuel destaca que ele não era inimigo de fora, mas um companheiro da causa que caiu pela própria fragilidade. Alguém aqui assistiu a série The Chosen, que está passando no Netflix? Já viram? Que série fantástica. Quem não viu, assista, gente. É uma visão de Jesus, assim, que é lógico que tem coisas ali que eu questiono à luz da doutrina espírita, né? Porque ela não foi criada por nenhuma corrente parecida com a nossa, né? Algumas coisas eu questiono. Mas vale muito a pena assistir para conhecer um pouco dessa história de Jesus, que a gente às vezes fala aqui, né? No caso de Judas, já falou. Como não falar dos nossos vícios morais? Que eu já falei aqui. Se você tiver ideia, tem um livro chamado O Poder do Agora, que é um livro que para mim é o melhor livro que eu já li na minha vida, tirando algumas obras espíritas, porque ele é espiritualista. Como é que você explica um padre pedófilo? Como é que você explica um pastor estuprador? Como é que você explica um espírita homofóbico? Como é que você explica? Como se explica isso? Essas pessoas são dominadas pela mente delas, gente. É isso que ele está falando aqui, ó, um desequilíbrio moral. Se a gente tem consciência, e nós não somos a nossa mente, por trás da nossa mente existe o nosso espírito. E quando você entra nesse ciclo, nesse circuito de descobrimento aqui na casa espírita, você começa a trabalhar isso tudo dentro de você, e sem nenhum julgamento. Então, eu fiz vários estudos esse ano, e sempre tive esse tipo de comentário. A pessoa não consegue dominar o próprio ímpeto. Então o vício, ele não é só alcoólico, ele não é só de drogas, ele é sexual, ele é de linguagem, é de maledicência. Então a gente precisa, a lição aqui é que a gente entenda o traidor, não o julgue, mas que a gente corrija os nossos vícios morais. Essa para mim é a grande lição desse capítulo. A vaidade é o excesso de valorização do eu. Ou seja, em relação à aparência, à posição social, ao saber e principalmente ao poder. Tem hora que você não entende a pessoa brigar tanto e gastar tanto por um cargo público, cuja remuneração que ela vai ganhar durante o mandato inteiro não cobre a despesa da campanha. Poder, que chama isso. A pessoa quer poder. Eu quero mandar no outro. Eu quero que as pessoas me obedeçam. Eu quero me sentir melhor do que os outros. Isso é vaidade. E vaidade é um problemão, gente, porque ela é igual a um câncer, uma praga. Se você não regar todo dia, ela cresce de novo. O orar e vigiai, a parte do vigiai é cansativa, é pesada, é muito difícil. Segundo Emmanuel, a vaidade é uma névoa espessa que obscurece a visão do espírito, afastando-o da luz. Um outro vício moral que a gente vai tratar aqui, o orgulho na visão espírita, é um dos maiores obstáculos ao progresso moral e espiritual do ser humano. É visto como a raiz de muitas imperfeições da alma, gerando egoísmo, intolerância, vaidade, ciúme e até mesmo sofrimento. Costuma-se falar que esse é o vício mãe, né? É o vício maior, da onde derivam vários outros. E vocês podem ter certeza, nós vamos passar uma vida inteira lutando contra o orgulho e vamos cair nele toda hora.
Quando você reconhece que está errado, em qualquer situação de vida, e você é incapaz de falar assim, eu estou errado, é o seu orgulho que não deixa. Quando a gente comete um erro, principalmente com os filhos, e você não se retrata, é orgulho. Ah, por que eu tenho que me retratar? Você tem que retratar com quem for se você estiver errado, ué. Eu tinha um problema, que eu nunca bati nos meus filhos, nunca levantei a mão para eles assim. Aliás, tive uma vez, eu nem estava na casa e não entendia. E criança sendo violência contra... Nenhuma é aceitável, contra criança muito menos. Tem essa história de tapinha na bunda não existe isso. Se você bate numa pessoa, numa criança, você está instigando a sua raiva nela. O que você quer dela de volta? Respeito? Você não vai ter. Benevolência? Você não vai ter. Você vai ter medo. Então, quando eu erro com os meus filhos, eu tenho que me retratar com eles, da mesma forma que eu tenho que dar o limite amoroso quando eles precisam. E isso vale para qualquer situação de vida. Não é só, em todas as situações. E nós temos uma trava quando a gente passa uma situação dessa. Todo mundo vai pensar isso agora aí. Eu tenho uma trava com aquela pessoa, com aquela situação. Eu tive um colega de trabalho que falava que quanto mais errado ele estava, mais ele brigava. Aí não dá para você discutir, né? Outra coisa é o ciúme. O sentimento de posse, medo de perda e comparação. Muitas vezes ligado à ilusão de que podemos controlar ou possuir o outro. Gente, por que tem tanto feminicídio, gente? É uma praga de feminicídio no Brasil hoje, uma coisa absurda. Nós, homens, somos mais fracos que as mulheres. Eu falo isso de cadeira. Porque não existe hominicídio. O homem se sente dono da mulher, ela toma uma opção de vida de não querer mais ficar com ele, ele não aceita porque ele não dá conta daquela dor. Aí que eu acho que nós somos mais fracos. E aí a maneira de não vê-la com alguém, em qualquer situação, é tirando a vida dela. E acabando com a dele, por consequência. A visão deles é que vale a pena. Eu vou para a cadeia, eu vou passar o resto da vida preso, mas ela não vai ter mais ninguém. Porque a gente não dá conta da nossa dor, gente. O que teria que fazer? Nos recolher. Eu não falei da dor agora há pouco? Eu não falei da dor agora há pouco? A dor tem que ser lição. Quarta pergunta. Qual deve ser a atitude do verdadeiro discípulo diante da traição? Olha para vocês verem. 10 minutos, né, Mário? Segundo Emmanuel, vigiar, compreender, agir e perdoar. Nenhum desses é fácil. Jesus não revidou, não humilhou Judas, não expulsou da ceia. Ele seguiu sua missão. E tem dentro da literatura espírita, esses 3 dias que Jesus ficou afastado. Eu não sei precisar a obra, eu não me lembro, o Mário conhece muito aqui, pode até lembrar, que Jesus foi atrás de Judas, nesse período. Até Jesus aparecer 3 dias depois, através da materialização. Jesus materializou para os apóstolos. Materialização é uma forma dos espíritos aparecerem para nós através de uma substância que sai do médium. Materializar é pegar, o espírito aparece para você ali na reunião, você põe a mão nele, você mede a pulsação dele. E foi isso que aconteceu com Jesus. Portanto, o discípulo fiel deve manter-se firme no trabalho, no bem, sem ódio, revolta. Confiança na justiça divina. Gente, eu vou fazer uma proposta para vocês aqui agora. Se alguém de vocês aqui tiver no coração qualquer sentimento desse, qualquer um, procura a cura. E está aqui dentro da casa. Vai fazer o acolhimento fraterno, vai participar dos estudos. Tem estudo que você pergunta tudo que você quiser, o estudo de amanhã é isso. Mas tem grupos de estudo. Então, se tudo que eu falei, eu tenho mágoa, rancor, ódio, inveja de alguém no coração, trabalho. Hoje eu posso falar com a maior alegria do mundo, que eu tenho coração leve, porque eu não tenho nada disso com ninguém. Sinto raiva? Óbvio. Quem anda no trânsito dessa cidade não te raiva é santo, né? Não tem jeito. Acho que o trânsito é o maior desafio de quem mora nessa cidade. Mas não é verdade. Mas nem por isso eu tenho que regrar. Tem a história daqueles lobos. Você tem 2 lobos dentro de você, um bom e um ruim. Qual que você vai querer? Aquele que você alimentar.
É de arrepiar isso, gente. Se tem no coração raiva de alguém, mágoa, ódio. Ódio é um veneno que você toma querendo matar o outro. Ódio é um veneno que você toma querendo matar o outro. Não vai matar você, vai matar o outro. E você, tomando o veneno, acha que o outro morre. É em você que ele faz mal. Então procura tirar de dentro do coração essas coisas. Vocês vão sentir uma leveza, vocês vão sentir uma gratidão pela vida, uma vida melhor. Pode sair até de doença como depressão, ansiedade e outras. Portanto, o discípulo fiel deve manter-se firme no trabalho do bem, sem ódio, revolta, confiança na justiça divina. Novamente, a doutrina espírita nos chama a ter reações para nós não seriam possíveis. Inteligência emocional. Todo mundo aqui, eu vou falar inteligência emocional, né? Você vai me dar mais uns minutinhos, tá? Você combinou comigo 1 hora. Gente, inteligência emocional é como eu reajo às coisas. De uma forma simples. O orar e vigiar de Jesus tem muito a ver com o dar é outra face. O que é o dar é outra face? Jesus só fala por símbolos, gente. Dar é outra face não é dar minha cara um tapa de alguém que já me bateu na outra face, não. É simbólico. Dar é outra face é como você vai reagir a qualquer coisa que venha para você. Vem uma expressão de raiva. A pessoa que está com raiva de você, que fala com você, o que ela quer de você, gente? O que ela quer de você? Outra expressão raivosa. Aí você vai retroalimentando aquele sentimento. O que Jesus quer de nós? Que a gente quebre esse ciclo. Isso é dar a outra face. Então imagine se vem uma pessoa raivosa, odiosa, falando com você com rispidez, às vezes com agressividade, com violência, e você retorna com silêncio. Gente, ao silêncio. Tem hora que ele grita. E é isso que Jesus quis dizer, né? É isso que ele quis dizer. Que a gente retorna com coisa boa. É assim que tem que ser. Quinta pergunta. Qual é a atitude, aliás, a atualidade dessa lição para os dias de hoje? Em todos os ambientes, família, trabalho, religião, podemos encontrar situações de traição, ingratidão e abandono por parte das pessoas próximas. Principalmente quando a gente tem expectativa de alguma coisa de alguém conhecido. Não, fulano, eu consegui, eu passei, vou fazer faculdade. O cara fica assim, cara de paisagem. A gente fica decepcionado porque a gente esperava do outro uma reação. E para os dias de hoje, a gente se sente ingrato, a gente se sente desiludido, abandonado. Mas a gente tem que entender. O ensinamento de Emmanuel nos lembra que isso faz parte da condição humana e que a única saída é espiritualizar nossa reação. Olha aqui. Evitar o revide, manter a paz interior, seguir fazendo bem, perdoar de verdade. Muito difícil. Quando vocês entraram aqui, eu falei que não ia ser fácil. Mas o grande estímulo que a gente tem é que a gente vai melhorando, a gente sente que vai melhorando. Principalmente se sair daqui hoje, pensando assim, nossa, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, isso serviu para mim, o que eu tenho que fazer? Cara, eu posso fazer uma terapia? Vai fazer uma terapia, conversa com um psicólogo para te ajudar a melhorar, mas faz. Não faça igual a maioria ou muitos que vêm a casa e vão embora, porque não conseguem enfrentar a si próprios. Que recurso temos para nos proteger da obsessão ou do desânimo que vem da decepção? Oração, vigilância sobre os nossos sentimentos, cultivo da paciência e, principalmente, a consciência tranquila no dever divino, no dever cumprido. O Emmanuel diz, o bem é a melhor resposta aos que nos ferem. Então, assim, gente, a doutrina espírita não exige nada de nós. Você não vai encontrar em nenhuma obra ela te falando, faça isso ou não faça isso. Mas ela espera tudo de nós. Eu acho que quando espera de nós é muito mais difícil que mandar fazer, né, Mário? Faz isso. Não, aqui, ó, a escolha é sua. Mas eu espero que você, com o que você tem de conhecimento, espero muito mais. E como mensagem final, mesmo que sejamos feridos por quem caminha conosco, não deixemos de servir, amar e seguir Jesus. Gente, a doutrina espírita, ela é cristã na essência. O nosso compêndio, o nosso guia, a nossa bula é o Evangelho de Jesus.
Quando você tem esse guia, essa bússola, esse caminho, você não tem dúvida nas coisas. Vai acontecer com vocês umas coisas que aconteceram comigo. Tem coisas que eu fiz no passado achando que era certo. Então eu não me culpo. Mas hoje eu tenho consciência, eu não faço mais. Isso vale para muita coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. Situações que a gente considera que são, por exemplo, rapidinho. Alguém achou uma bolsa, entregou para alguma pessoa, virou manchete no jornal. Mas isso não seria o normal? O que não é meu, não é meu. E quando você atinge esse nível de consciência, gente, isso se torna uma coisa tão tranquila, porque o seu é seu, do outro é do outro, e ponto final. Ponto final. A traição, por mais dolorosa, não deve nos afastar do propósito maior da nossa evolução espiritual. Essa lição é muito densa, ela é muito, assim, mexe muito com a gente. Num texto tão pequeno, a gente conseguir tirar tantas coisas, né? Mas se vocês estão aqui hoje, se vocês estão vindo a casa, se estão gostando do que estão ouvindo aqui, continuem, sejam persistentes. Falar nisso, ele fala aqui em ajudar, né? A casa está precisando de voluntário, sempre está precisando de voluntário. Nós estamos aqui há muitos anos e essa casa é uma empresa, uma engrenagem enorme de caridade, de amor e de divulgação da doutrina espírita. No mais, agradeço a vocês, uma alegria estar aqui, tomara que eu tenha podido ajudar um pouco. E na primeira semana de junho eu estou aqui novamente, mas não deixem de vir nas outras semanas que o livro vai continuar, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite, voltem em paz, que vá para casa e para os seus familiares no bem.